aquele que tem poder para mudar a nossa vida, aquele que tem o poder para nos salvar, para nos curar, para nos libertar do mal, do pecado. Deus é real. E nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e durante o nosso dia nós estamos distraídos com tantas coisas para fazer, e nós não nos lembramos de Deus. Nós precisamos entender que Deus ele está perto de nós. Jesus ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e por mais que os seus olhos naturais não consigam enxergar, Jesus está diante de você. Jesus ele vê o que você passa, ele conhece o seu dia, ele conhece as suas dores, o que você enfrenta, o que você esconde. Jesus conhece tudo, ele está com você, ele sonda o seu coração, ele conhece os seus sentimentos, os seus pensamentos, ele te conhece. Nós não conseguimos mentir para Jesus, nós não conseguimos fugir dos olhos de Jesus, ele nos vê, ele nos conhece. E nós precisamos abrir o nosso coração. Saiba que Jesus, ele tem um perdão para você. Quando você abre o seu coração e confessa para Jesus o que você fez ou o que você está sentindo, Jesus ele não vai te condenar. Ele vai te oferecer um perdão. E ele vai trabalhar no seu coração para que você seja transformado diante dessa situação. Jesus é a pessoa que mais deseja o nosso bem. Em nenhum momento Jesus vai virar as costas para nós. Em nenhum momento Jesus vai nos abandonar, vai nos repreender com um olhar de discriminação. Jesus ele nos ama e ele vai nos oferecer sempre o perdão. Às vezes que Jesus ele nos corrigir, às vezes que Jesus dizer não para você ou ficar em silêncio, saiba, é por amor. Ele te ama, a palavra de Deus diz que Deus ele corrige aquele que ele ama. Toda vez que Deus disser não para você, saiba que é por amor. Ele está cuidando de você. A palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam Ele. Se você é uma pessoa que ama Deus, se você é uma pessoa que entregou o seu coração a Jesus, saiba, tudo que acontece na sua vida, há uma promessa. Você não vive em vão. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Todas as coisas que acontecem, até mesmo as coisas ruins, cooperam para o seu bem. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um período de tempo muito curto. Nós devemos focar os nossos olhos para a eternidade. Nós devemos entender que as dores, o sofrimento que nós passamos aqui são passageiros, vão ter fim um dia. Mas há uma eternidade de paz, de alegria, que Jesus está preparando para nós. E nós precisamos manter os nossos olhos nessa eternidade. O sofrimento, os problemas, eles não podem nos desanimar, eles não podem nos parar. Nós devemos seguir adiante. Jesus está conosco, Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele nos oferece o perdão, o amor, a força, a paz, para que nós venhamos passar pelos problemas. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor está conosco. Do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir, o Senhor está conosco, o Senhor nos vê, o Senhor nos ajuda. Muitas vezes o Senhor nos dá livramentos que nós nem percebemos. Quantas vezes o Senhor já nos livrou do mal e nós nem percebemos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua graça. Te agradecemos pela Tua presença, pela paz que o Senhor nos dá em meio ao sofrimento, pela segurança que nós temos da nossa salvação. Obrigado, Jesus, pois o Senhor veio a esse mundo como um homem para nos salvar. O Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor é um Deus que não nos deixa. Independente das nossas falhas, o Senhor permanece fiel. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos, nos ajude a te amar cada vez mais. Nós queremos te amar cada vez mais, Senhor. Nós queremos agradar o seu coração. Nós queremos alegrar o teu coração. Nós sabemos, Senhor, que somos falhos. Sabemos que somos pecadores.
mas nós queremos alegrar o Teu coração. Sim, Senhor. Que o Teu poder, Senhor, venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de santidade. Sim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida que agrade o Senhor. Nós queremos andar contigo. Nós queremos reconhecer que o Senhor está perto de nós. Nós queremos pensar no Senhor a cada instante do nosso dia. Nós não queremos viver sozinhos, Senhor. Nós queremos estar contigo em todos os momentos. Sim, Deus. Nesse momento, Senhor, que a Tua palavra vai ser pregada, eu te peço. Me ajuda, Senhor. As minhas palavras, elas não têm o poder de tocar o coração dessas pessoas. Mas as Tuas palavras têm, Senhor. Tu és aquele que tem palavras de vida eterna. Tu és aquele que tem palavras de salvação, de perdão, de amor. E nós estamos com fome da Tua palavra. Sim, sim. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra transforme os nossos corações. Que ela seja uma semente plantada em nosso coração e que no momento certo, Pai, ela venha dar frutos. Nesse momento, Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para o Senhor agir nesse lugar. Espírito Santo é o Senhor que nos convence do pecado. Sim, sim. Nos convença que somos pecadores. Nos convença que precisamos de Deus. Nos convença do amor que Deus tem para nós. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo. Enche os nossos corações. Fala conosco. Nesse momento eu quero repreender todo o mal. Toda obra de Satanás. Tudo que Satanás tentar colocar em nossas mentes, em nossos corações, para nos impedir de ouvir a palavra de Deus, seja repreendido agora no nome de Jesus. Senhor, que a Tua unção caia sobre esse lugar. Senhor, no nome de Jesus, eu não consigo sozinho, eu sou pequeno, eu sou falho, mas esteja comigo, Senhor. Que o Teu poder possa fluir de mim. Que tudo que vier a acontecer seja para a Tua glória, Senhor. Que nós venhamos ter um coração que deseje glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome. Fala com cada um de nós, cada um que está aqui, Senhor, tem um sofrimento, um problema, uma luta. Mas nós cremos que o Senhor está no controle. Nós cremos que o Senhor é um Deus que nos ama. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe sair desse lugar da mesma forma que nós entramos. Nos transforme, Senhor. Nos transforma. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra evangelho é uma palavra muito familiar. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já ouviu essa palavra, evangelho. Muitas pessoas também se dizem evangélicas. Mas muitas pessoas que se dizem evangélicas também não sabem o significado dessa palavra. Qual é o significado da palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, ou uma boa notícia. Mas mais importante de que você saber o significado dessa palavra, é você saber qual é essa boa notícia que o evangelho te traz. Qual é a boa notícia que o evangelho traz para a sua vida? Para você entender melhor, eu vou te contar uma história. Uma vez uma mãe, essa mãe ela tinha uma filha de 10 anos. Então essa mãe e essa filha, elas foram para um congresso evangélico. Esse congresso era um congresso muito grande, o salão era um salão enorme, havia muitas pessoas. E no momento de descuido, a mãe ela se perde daquela criança. Quando a mãe percebe que ela tinha perdido a filha na multidão, a mãe ela fica desesperada. Então ela começa a procurar a menina, ela começa a perguntar para as pessoas se as pessoas viram a filha dela, mas ninguém viu. Aí essa mãe ela teve uma ideia de ir até o pastor, já que o pastor estava falando no microfone. Ela falou assim, eu vou pedir para o pastor anunciar que a minha filha está perdida. Porque se ele anunciar, todo mundo vai ouvir e vai ser mais fácil para eu encontrar minha filha. Então a mãe foi até o pastor e ela conseguiu acesso ao pastor. Ela explicou para o pastor o que estava acontecendo e o pastor anunciou no microfone, olha, aqui tem uma mãe, essa mãe está desesperada porque ela perdeu a filha dela. A filha dela se chama Luísa, ela tem 10 anos, ela está vestindo uma blusa rosa, uma calça jeans, um sapato branco, ela tem cabelos castanhos. Se alguém viu essa menina, por favor, traga até a mãe, que a mãe está desesperada. O pastor fez um anúncio e aquela mãe fica ali aguardando, desesperada para encontrar a filha. E depois de uns 10 minutos, alguém chega até aquela mãe e fala, olha, tem uma criança parecida com a sua filha, está lá na cantina, está sentada numa mesa tomando um suco. Vai lá ver se é sua filha. Então a mãe sai desesperada até aquela cantina e a mãe vai pensando assim,
Quando eu chegar, eu vou ver a minha filha chorando, eu vou ver a minha filha desesperada, porque ela se perdeu de mim. Mas quando a mãe chega naquela cantina, ela vê a filha na mesa, mas a filha está tranquila. A filha dela está ali sentada como se nada tivesse acontecido. Então a mãe fala para a filha: filha, você ouviu o pastor anunciando que você estava perdida? Você ouviu o pastor falando que eu estava procurando você? E a menina falou com calma: sim, mãe, eu ouvi. E a mãe desesperada falando: filha, então por que você não foi até mim? Por que você não foi me procurar? E a menina, com toda a calma do mundo, ela disse: mãe, a senhora falou para o pastor que eu estava perdida. Mas eu não estou perdida. Eu não estou me sentindo perdida. Eu estava o tempo todo aqui. O Evangelho, ele traz uma boa notícia. Mas para essa boa notícia trazer um significado para a sua vida, primeiro você deve se sentir perdido. Primeiro você deve se sentir um pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O ser humano, ele já nasce pecador. Todos nós nascemos pecadores. Segundo a palavra de Deus, todos nós nascemos pecadores e todos nós nascemos com o coração mau. O coração de todo mundo tem orgulho. No coração de todo mundo tem a vaidade, a inveja, a idolatria, a cobiça. Todos nós somos maus aos olhos de Deus. E o nosso pecado, ele ofende a santidade de Deus. Deus é santo. Ele não suporta o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Então todo ser humano já nasce separado de Deus. Entre o homem e Deus há um abismo por causa do pecado. E o pecado, ele traz condenação para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que para uma pessoa ir para o inferno, ela precisa matar alguém, ou ela precisa fazer alguma coisa ruim. Mas só do fato de você nascer, você já está condenado ao inferno. Só do fato de um ser humano nascer, ele já está indo para o inferno, porque ele já nasce pecador. Mas aí entra o Evangelho. Aí entra a boa notícia. A boa notícia que o Evangelho traz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa notícia que o Evangelho traz aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. A boa notícia que o Evangelho traz Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A boa notícia que o Evangelho traz que você, nada do que você faça tem o poder de te salvar. Nada do que você faça tem o poder de agradar a Deus. Mas nós não somos salvos pelas coisas que nós fazemos. Nós somos salvos porque Jesus veio a esse mundo como um homem e aquele sofreu e ele morreu em nosso lugar. A boa notícia que o Evangelho traz que nós somos aceitos por Deus não porque nós temos um coração bom, não porque nós somos uma pessoa boa, mas porque Deus nos amou primeiro. Ele nos escolheu pela graça. Então a boa notícia que o Evangelho traz essa, é a salvação. Mas para que essa boa notícia venha causar efeito na sua vida, para que essa boa notícia venha trazer alegria, paz no seu coração, você precisa se sentir perdido. Você precisa se sentir um pecador. Se você é como aquela menina que não se sente um pecador, se você é como aquela menina que não se sente perdido, o Evangelho não pode fazer nada por você. Essa boa notícia não vai causar nenhum efeito no seu coração. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, e nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos maus, que nada que você faça vai agradar a Deus, vai fazer você merecer a sua salvação. Quando você se humilha, o Evangelho te traz uma boa notícia, a notícia da salvação. O Evangelho traz a notícia da cura. A Bíblia conta que um dia uma mulher, ela tinha uma doença, 12 anos ela estava com essa doença. Era uma doença muito séria, uma doença muito grave que impedia aquela mulher de ter contato com a sociedade. Aquela mulher não podia ter contato com a sociedade por causa da doença. Ela estava sem esperança. Ela estava como uma pedra parada no tempo. Mas um dia ela ouviu o Evangelho. Um dia ela ouviu que existia um homem chamado Jesus que tinha o poder de curar aquela enfermidade. E aquela mulher creu. Se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Pode ser que hoje você não tenha uma enfermidade como aquela mulher. Mas pode ser que hoje você está vivendo uma vida sem esperança. Pode ser que hoje você se sinta como uma pedra parada no tempo, sem esperança. A sua vida parou. Saiba, o Evangelho te traz uma boa notícia. O Evangelho te traz uma esperança. Ele te traz a cura. Ele te traz a salvação. A palavra de Deus diz que um dia Paulo e Silas foram presos.
E perto da meia-noite eles começaram a louvar, a orar. E naquele tempo o carcereiro ele era responsável pelos prisioneiros. Se um preso fugisse, o carcereiro tinha que pagar com a vida. Então Paulo e Silas estavam orando, estavam louvando e de repente aconteceu um terremoto. E as cadeias se abriram. E quando o carcereiro percebeu que as cadeias se abriram, ele pegou a espada para se matar e Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Então o carcereiro foi até Paulo e disse: como que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê em Jesus e será salvo você e sua casa. Então o Evangelho traz a notícia da salvação, traz a notícia da esperança, a notícia da cura. Tudo isso está à nossa disposição. Basta você crer. Mas em primeiro lugar você precisa se sentir um pecador. Você precisa se sentir perdido. Outra coisa que nós precisamos saber sobre o Evangelho é que o Evangelho ele não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de regras. Muitas vezes nós entramos para o Evangelho, para a vida cristã, pensando que o Evangelho é um conjunto de regras. Muitas vezes nós pensamos assim: agora eu estou frequentando a igreja, agora eu sou evangélico, então o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me vestir? Como que eu tenho que me portar? O que eu não posso fazer? Mas o Evangelho ele é muito mais do que um conjunto de regras. O Evangelho é muito mais do que uma religião. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo, é Jesus que nos dá essa boa notícia. O Evangelho, o cristianismo é Jesus. Nós precisamos entender que Jesus é uma pessoa. Jesus ele não é um conjunto de regras que você deve obedecer. Ele é uma pessoa e ele busca relacionamento com você. Nós precisamos ter essa mentalidade. Jesus é uma pessoa, ele está perto de nós e ele busca relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. Quando você se relaciona com uma pessoa todos os dias, você vai acabar gostando dessa pessoa. Quando você conversa com uma pessoa todos os dias, quando você vê uma pessoa todos os dias, você vai amar aquela pessoa. Se você se relacionar com Jesus todos os dias, se você conversar com Jesus todos os dias, se você pensar em Jesus todos os dias, com certeza você vai amar Jesus. É impossível uma pessoa se relacionar com Jesus e não amar Jesus. Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Então nós precisamos nos relacionar com Jesus. Na medida que você se relacionar com Ele, seu amor por Ele vai aumentar. E quando nós amamos uma pessoa, o que nós fazemos? Nós queremos agradar a pessoa. Quando você amar Jesus, você vai pensar assim: poxa vida, eu amo Jesus, então eu quero agradar a Ele. O que Jesus gosta? Jesus gosta que eu tenha uma vida de oração, então eu vou orar. Eu não vou orar porque é uma obrigação. Eu não vou orar porque isso é uma religião. Mas eu vou orar porque eu quero agradar a Jesus, porque eu amo Jesus. Jesus ele deseja que eu venha amar o meu próximo. Jesus deseja que eu venha perdoar, que eu venha estender a mão, que eu venha fazer o bem. Eu vou fazer tudo isso. Não porque isso é uma religião, não porque isso é uma obrigação, mas porque eu amo Jesus e eu quero agradar a Ele. Jesus não gosta que eu conte mentiras. Jesus não gosta que eu destrua o meu corpo com bebida, com cigarro, com imoralidade. Eu não vou fazer isso. Não porque eu sou obrigado. Não porque se eu fizer isso eu vou para o inferno, mas porque eu amo Jesus e eu não quero entristecer Jesus. Então nós precisamos entender que o Evangelho, o cristianismo, é se relacionar com Jesus. Não é um conjunto de regras. Quando você entra para a vida cristã, quando você ouve o Evangelho e pensa que ele é um conjunto de regras, você vai desanimar. Você vai abandonar Deus. Por quê? Porque você não vai conseguir obedecer às regras. Mas quando você entende que o relacionamento com Jesus, o Evangelho, é um relacionamento com Jesus, você vai se relacionando com Ele, você vai conhecendo Ele, você vai buscando Ele, o seu amor vai aumentando, e você vai fazer as coisas por amor. Quando nós fazemos as coisas por amor, aquilo não nos cansa. Aquilo não é uma obrigação, aquilo não nos dói. Toda vez que você faz com amor, você não se cansa. Agora, quando você faz por uma obrigação, você fica cansado. Então nós precisamos entender que o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E a última coisa que nós precisamos entender sobre o Evangelho é que o Evangelho, essa boa notícia, é acompanhada de arrependimento. O último profeta da Bíblia foi João Batista. João Batista, ele anunciava Jesus. Quando João Batista via Jesus, João Batista olhava para Jesus e falava: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista anunciava a graça. Quando João Batista dizia: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista estava dizendo: é através de Jesus que você vai ser salvo. É por Jesus, é por meio de Jesus. João Batista ele anunciava a graça, mas João Batista também anunciava o arrependimento.
João Batista dizia para as pessoas: vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam fazer coisas que mostrem o arrependimento. Então o Evangelho, essa boa notícia, ela é acompanhada de arrependimento. Você não pode ouvir a palavra de Deus e continuar a mesma pessoa. Você não pode ouvir a graça, você não pode ouvir o que Jesus fez por você e continuar o mesmo. O Evangelho deve produzir no seu coração o arrependimento. Se você ouve a palavra de Deus há muito tempo e você continua a mesma pessoa, há algo errado. Que a palavra de Deus, ela produz o arrependimento, a transformação na sua vida. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, entende o Evangelho, o coração dela é transformado. A vida dela é transformada. O arrependimento é produzido no coração dessa pessoa. Queria que você fechasse os seus olhos. A Bíblia nos ensina